Nunca fui tocada por um homem. Não de verdade, sussurra Mariana enquanto a chuva atinge o telhado de adobe. Seus olhos, poços de solidão, refletem anos de um casamento onde seu corpo foi território ocupado, nunca amado. Entre as hastes de lavanda, suas mãos trêmulas encontram outras mãos, ásperas mas gentis. O escultor ferido, que chegou sem nada além de sua dor, devolve-lhe o que ela acreditava ter perdido: a possibilidade de sentir. Quando o silêncio entre eles fala mais que 1000 palavras, ela descobre que sua alma continua virgem de amor verdadeiro. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, como quem deixa uma flor em um campo de esperança. E me conte, como você acha que terminará esta história de duas almas que buscam se curar juntas? O sol se derramava como mel espesso sobre as planícies do Novo México quando Mariana Fontes descobriu a primeira rachadura em seu mundo. Ela passara 3 anos contemplando o mesmo horizonte daquela janela. 3 anos respirando o mesmo ar, seco e arenoso, que parecia levar consigo fragmentos de seus sonhos a cada amanhecer. A casona de adobe, que herdara de sua avó Estela, erguia-se solitária entre campos de lavanda que ela mesma plantara, como uma ilha de cor violeta no meio do deserto amarelado. Naquela tarde, enquanto o vento balançava as flores como se fossem um mar púrpura, Mariana observou uma figura que se aproximava pelo caminho empoeirado. Não era comum receber visitas naquele canto esquecido do mundo. Ela afastou uma mecha de cabelo escuro do rosto e semicerrou os olhos para distinguir melhor. Era um homem que caminhava com dificuldade, como se cada passo lhe custasse um esforço sobre-humano. Mariana permaneceu imóvel, seu coração acelerando sem razão aparente. Havia algo naquele estranho que despertava nela uma inquietude que acreditava ter esquecido. Quando finalmente o homem chegou ao pequeno portão de madeira, Mariana pôde ver que ele vestia roupas rasgadas e tinha o rosto marcado pelo sol e pelo cansaço. Seus olhos, no entanto, tinham um brilho estranho, como se guardassem segredos pesados demais para serem ditos. "Água", murmurou ele com a voz rouca. "Por favor." Mariana hesitou por um instante. As cicatrizes invisíveis que carregava na alma a haviam ensinado a desconfiar, especialmente de desconhecidos. Mas algo no olhar daquele homem, algo que ela não conseguia nomear, a impulsionou a se aproximar e ajudá-lo a entrar na casa. O estranho desabou em uma cadeira de madeira enquanto Mariana lhe servia água fresca em um copo de cristal lapidado, uma das poucas heranças que conservava de sua vida anterior. Ela o observou beber com avidez, como se cada gota fosse um milagre. Quando terminou, ele levantou o olhar para ela. "Obrigado", disse simplesmente, mas naquela palavra parecia se concentrar toda uma história de sofrimento e gratidão. Mariana assentiu em silêncio. O homem parecia mais velho do que ela, talvez beirando os 40, embora fosse difícil saber com certeza. Sua pele estava curtida pelo sol e pelo vento, e uma barba incipiente cobria seu maxilar. Mas foram as mãos dele que chamaram a atenção de Mariana. Mãos de artista, de alguém habituado a criar, não a destruir. "Meu nome é Elias", apresentou-se ele, como se adivinhasse seus pensamentos. Elias Duarte. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele nome lhe soava vagamente familiar, como uma melodia ouvida em sonhos. "Mariana Fontes", respondeu ela, tentando fazer com que sua voz soasse firme. "O que o traz a estas terras, Sr. Duarte?" Elias desviou o olhar para a janela, onde o entardecer começava a atingir o céu de tons avermelhados e violetas. "Estou procurando um lugar onde o passado não possa me encontrar", respondeu com uma honestidade que desarmou Mariana. "Parece que caminhei longe demais." A resposta ficou flutuando entre eles como uma confissão inesperada. Mariana reconheceu naquelas palavras o eco de sua própria história, de sua própria fuga. No entanto, ela permaneceu calada. Os segredos, como as sementes, precisam de escuridão e tempo para germinar e se transformar em algo mais do que simples palavras enterradas. Lá fora, o sol começava a se pôr atrás das montanhas distantes, e a primeira estrela da noite apareceu timidamente no céu. Mariana compreendeu que não podia mandá-lo de volta ao deserto naquelas condições. "O senhor pode ficar no barracão esta noite", disse finalmente. "Amanhã decidiremos o que fazer."
Elias assentiu, agradecido. Nenhum dos dois podia imaginar, então, que aquele encontro casual, como tantas coisas importantes na vida, alteraria para sempre o curso de suas existências, assim como um rio que, após encontrar uma pedra em seu caminho, nunca mais volta a seguir o mesmo curso. A noite envolveu a casona de adobe, com seu manto estrelado, enquanto Mariana permanecia acordada, contemplando o teto de vigas de madeira. A presença de Elias no barracão havia alterado o delicado equilíbrio de sua solidão. Desde que abandonou a cidade do México 3 anos antes, fugindo das cinzas de um casamento que a havia consumido lentamente, Mariana construíra ao seu redor um mundo pequeno, mas seguro, onde as únicas vozes que ouvia eram as do vento entre a lavanda e as de seus próprios pensamentos. Seu marido, Roberto Azevedo, havia sido um homem respeitado, um arquiteto brilhante cujos designs modernos contrastavam com sua mentalidade antiquada. Nunca houve agressões, nunca houve gritos. A violência de Roberto era silenciosa, sutil como uma teia de aranha. Pequenos comentários que minavam sua confiança, decisões tomadas sem consultá-la, sorrisos condescendentes diante de suas opiniões. Mulheres sensíveis como você não entendem desses assuntos, Mariana, costumava dizer, enquanto acariciava seu rosto como quem acaricia uma criança ou um animal doméstico. Quando Mariana herdou a casona de sua avó Estela no Novo México, viu nela não apenas um refúgio, mas uma possibilidade de renascimento. Roberto se opôs, é claro. O que você vai fazer sozinha no meio do nada? Perguntou com aquele sorriso que pretendia ser carinhoso, mas que ocultava desdém. Foi então que Mariana compreendeu que passara anos sem respirar de verdade. Certa noite, enquanto Roberto dormia, ela recolheu o essencial. Algumas roupas, as joias de sua mãe, os diários de sua avó e o anel de prata que seu pai lhe dera ao completar 15 anos. Deixou um breve bilhete. Preciso me encontrar. Sabia que Roberto jamais entenderia o verdadeiro significado daquelas palavras. Agora, com um estranho sob seu teto, os fantasmas do passado pareciam ter despertado. Mariana se levantou da cama e foi até a janela. A lua iluminava o campo de lavanda, transformando-o em um oceano prateado. O barracão era apenas uma silhueta escura na distância. Quem era realmente Elias Duarte? De que ele fugia? Mariana sabia reconhecer o olhar de alguém que escapa, pois o havia visto muitas vezes em seu próprio reflexo. Com o amanhecer, veio uma calma diferente. Mariana saiu para a varanda com uma xícara de café nas mãos e observou Elias emergir do barracão. À luz do dia, ele parecia menos ameaçador, embora igualmente misterioso. Ele havia se lavado no poço e seus traços eram melhor distinguíveis. Uma cicatriz fina atravessava sua sobrancelha esquerda e seus olhos de um castanho dourado refletiam a luz do sol nascente como âmbar polido. "Bom dia", cumprimentou ele, parando a uma distância respeitosa. "Café?", ofereceu Mariana, levantando ligeiramente sua xícara. Elias assentiu e se aproximou. Mariana entrou na casa e voltou com outra xícara, que lhe estendeu sem dizer palavra. Ambos beberam em silêncio, contemplando o sol subir lentamente no céu, tingindo o horizonte de rosa e ouro. "É lindo", comentou Elias finalmente. "Este lugar parece afastado do mundo." Mariana sentiu uma pontada de orgulho. Fora ela quem transformara aquele terreno árido em um oásis de lavanda, um ato de rebeldia contra o deserto e contra seu próprio passado estéril. "É sim, e pretendo que continue assim." Elias captou a mensagem implícita em suas palavras. "Não se preocupe, senhora Fontes. Vou embora hoje mesmo. Só precisava descansar." Mariana o observou de soslaio. Apesar de sua aparência melhorada, ainda havia algo vulnerável nele, algo que despertava nela um instinto protetor que ela acreditava ter esquecido. "O senhor tem para onde ir?" perguntou, surpreendendo-se com seu próprio interesse. Elias contemplou o horizonte antes de responder. "A verdade é que não. Passei 6 meses viajando procurando um lugar para recomeçar. O que fazia antes?" insistiu Mariana, consciente de que estava cruzando uma linha invisível. O rosto de Elias se ensombreceu por um momento. "Eu era escultor, em Oaxaca.
Trabalhava principalmente com madeira, embora também experimentasse com outros materiais. Mariana se lembrou das mãos dele, aquelas mãos de artista que ela notara na tarde anterior. E por que parou de esculpir? Elias permaneceu em silêncio, por tanto tempo que Mariana pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz soava distante, como se viesse de outro tempo. Porque, às vezes, senhora Fontes, criamos coisas que outros destroem, e isso pode nos quebrar por dentro. Naquelas palavras, na forma como foram pronunciadas, Mariana sentiu o eco de uma ferida profunda, semelhante às suas. Sem pensar muito, tomou uma decisão que alteraria o curso de ambas as vidas. Preciso de ajuda com os campos de lavanda, disse, olhando para as flores violetas que se estendiam até onde a vista alcançava. Se quiser ficar alguns dias, pode trabalhar para mim. O barracão não é muito confortável, mas... É perfeito, interrompeu Elias, e pela primeira vez, um sorriso suavizou seu rosto. Obrigado. Assim, com a simplicidade das decisões importantes, começou sua convivência. Duas almas feridas compartilhando o mesmo espaço, mas mantendo intactos seus segredos, como dois planetas que orbitam em torno do mesmo Sol, sem nunca se tocarem. Ainda não. Os dias começaram a se tecer em uma rotina que, para a surpresa de Mariana, se mostrava reconfortante. Elias se levantava com a alvorada e trabalhava nos campos de lavanda até que o sol atingisse seu ponto mais alto. Suas mãos, acostumadas a dar forma à madeira, aprenderam rapidamente a cuidar das delicadas plantas. Mariana, por sua vez, destilava óleo de lavanda e preparava sabonetes artesanais no pequeno ateliê que instalara no que antes fora a despensa de sua avó. Quase não falavam. As palavras pareciam desnecessárias naquele universo reduzido a dois seres humanos e um mar de flores violetas. Comunicavam-se com olhares, com gestos, com silêncios que gradualmente perderam seu desconforto inicial para se transformarem em algo parecido com cumplicidade. Uma tarde, enquanto Mariana preparava a comida, observou pela janela Elias curvado sobre as plantas. Havia em seus movimentos uma gentileza que contrastava com sua aparência rude. Ele tratava cada flor com reverência, como se estivesse manuseando algo precioso e frágil. Essa observação despertou nela uma curiosidade que ela havia mantido adormecida deliberadamente. Durante o jantar, servido na mesa de madeira da varanda para aproveitar a brisa fresca da noite, Mariana se atreveu a formular a pergunta que pairava em sua mente havia dias. Por que o senhor realmente deixou Oaxaca? Elias levantou o olhar do prato, surpreso não tanto pela pergunta, mas pelo momento escolhido para fazê-la. O crepúsculo banhava seu rosto com uma luz dourada, suavizando seus traços. É complicado, respondeu, e Mariana reconheceu em seu tom a evasiva que ela mesma havia usado tantas vezes. Tudo o que é importante é, replicou com uma serenidade que ela não sentia. Elias permaneceu em silêncio por alguns minutos, como se estivesse decidindo o quanto de si mesmo estava disposto a revelar. Eu tinha um ateliê em Oaxaca, começou finalmente. Não era grande, mas era meu. Criava principalmente figuras inspiradas na mitologia zapoteca. Com o tempo, minhas esculturas começaram a vender bem, especialmente entre turistas e colecionadores. Pensei que finalmente havia encontrado meu lugar no mundo. Fez uma pausa e bebeu um gole de água antes de continuar. Então conheci Isabel. Ela era pintora, vinha da cidade do México. Nos apaixonamos, ou assim eu pensei. Começamos a viver juntos, a criar juntos. Durante 2 anos fomos inseparáveis. Sua voz se tensionou levemente ao continuar. Um dia, voltei ao ateliê e encontrei todas as minhas ferramentas, minhas esculturas, meus esboços, tudo havia desaparecido. Isabel também. Ela levou meu trabalho, minha identidade. Pelo que soube depois, ela vendeu minhas peças assinadas por ela para um importante colecionador de arte europeu. Mariana sentiu um nó na garganta. Ela conhecia bem o sentimento de traição, a sensação de ter sido despojada de algo essencial. O senhor não tentou recuperar sua obra? Denunciá-la? Perguntou. Elias esboçou um sorriso amargo. Tentei, mas Isabel vinha de uma família influente. O pai dela era juiz. Eu era apenas um artesão sem conexões.
Ninguém acreditou em mim. O silêncio que se seguiu estava carregado de compreensão mútua. Mariana reconheceu na história de Elias ecos de sua própria experiência. A vulnerabilidade de confiar, a dor de ser traída, a impotência diante de um sistema que favorece aqueles que já têm poder. E a senhora? Perguntou Elias, devolvendo a pergunta com delicadeza. O que há? Trouxe a este lugar remoto. Mariana contemplou o campo de lavanda que se perdia na escuridão. As estrelas começavam a aparecer, pontinhos brilhantes no céu cada vez mais escuro. Também é complicado, respondeu, repetindo as palavras de Elias. Ele assentiu, respeitando sua reticência. Não insistiu. As histórias importantes precisam de tempo, disse simplesmente. Naquela noite, Mariana voltou para seu quarto com uma estranha sensação de alívio. Ela não havia compartilhado sua própria história, mas o relato de Elias havia criado uma ponte invisível entre os dois. Ela compreendeu que ambos estavam aprendendo a confiar de novo, lentamente, como quem volta a caminhar após uma longa convalescença. A partir desse momento, a distância emocional que mantinham começou a se reduzir gradualmente, não de forma dramática, não com grandes confissões ou momentos de intensa conexão. Foi um processo sutil, quase imperceptível. Um olhar sustentado alguns segundos a mais do que o necessário. Uma pergunta pessoal formulada em voz baixa. Um roçar acidental de mãos ao passar os utensílios durante o jantar. E, no entanto, ambos mantinham certas barreiras. Mariana nunca entrava no barracão, respeitando o espaço privado de Elias. Ele, por sua vez, jamais tentava se aproximar do quarto de Mariana, situado no fundo da casa. Existia entre eles uma cortesia nascida do reconhecimento mútuo da dor, uma compreensão tácita de que as feridas precisam de ar para sarar. Uma tarde, Elias encontrou no barracão um pedaço de madeira de mesquite. Ele o segurou nas mãos, sentindo seu peso, sua textura. Havia meses que não tocava na madeira com a intenção de dar-lhe forma. A lembrança do que fora perdido continuava dolorosa. No entanto, movido por um impulso que não soube explicar, guardou o pedaço no bolso. Naquela noite, enquanto Mariana dormia, Elias pegou sua navalha e começou a talhar a madeira à luz de uma vela. Seus dedos se lembravam do movimento, como se nunca tivessem parado de esculpir. Trabalhou em silêncio, deixando que suas mãos seguissem um padrão que emergia de algum lugar profundo dentro de si mesmo. Ao amanhecer, contemplou o que havia criado. Uma pequena figura de uma mulher de pé no meio de um campo de flores. Era tosca, imperfeita, mas nela batia algo verdadeiro, algo que ele acreditava ter perdido para sempre. O céu amanhecia turvo naquela manhã, com nuvens baixas e densas que pressagiavam tempestade. Mariana observava o horizonte da varanda, inquieta. As tempestades naquela região eram raras, mas violentas, e ela temia por seus campos de lavanda. Elias se aproximou dela, secando o suor da testa com um lenço gasto. Parece que teremos chuva, comentou, seguindo a direção de seu olhar. Não é só chuva o que me preocupa, respondeu Mariana. Quando o céu fica assim, geralmente vem acompanhado de granizo. Elias assentiu, compreendendo a preocupação. A lavanda, com seus caules finos e suas flores expostas, era particularmente vulnerável ao granizo. Meses de trabalho podiam ser perdidos em minutos. Há algo que possamos fazer? Perguntou. Mariana pareceu hesitar por um momento, mas depois assentiu com determinação. Temos que cobrir pelo menos as plantas mais jovens. No celeiro há umas lonas velhas. Não serão suficientes para todo o campo, mas não precisou terminar a frase. Elias já se dirigia ao celeiro a passos largos. Mariana o seguiu, sentindo uma estranha mistura de gratidão e surpresa diante dessa nova faceta de seu inquilino. Ele não era apenas o homem calado e solitário que trabalhava em silêncio, mas alguém disposto a lutar junto a ela para preservar o que tanto lhe havia custado criar. Trabalharam febrilmente por horas, estendendo as velhas lonas sobre os setores mais vulneráveis do campo. O vento começava a soprar forte, dificultando a tarefa. As primeiras gotas de chuva caíam pesadas e espaçadas quando terminaram de prender a última lona com pedras nas bordas. Devemos voltar para a casa, gritou Mariana por cima do rugido do vento.
A tempestade está sobre nós. Mas era tarde demais. O céu se abriu de repente, derramando uma cortina de água tão densa que mal conseguiam enxergar a poucos metros de distância. Correram em direção à casa, mas no meio do caminho Mariana escorregou na lama e caiu de joelhos. Elias parou e voltou sobre seus passos, estendendo-lhe uma mão que ela aceitou sem hesitar. Quando chegaram à varanda, estavam encharcados até os ossos e ofegantes pelo esforço. Mariana entrou na casa e voltou com 2 toalhas ásperas, mas limpas. Estendeu uma a Elias, que a aceitou com um gesto de agradecimento. Por alguns minutos, permaneceram em silêncio na varanda, observando a fúria da tempestade que açoitava o campo. A chuva batia no telhado de telhas com um ruído ensurdecedor e o vento arrancava pétalas de lavanda que dançavam no ar como pequenos fantasmas violetas. Obrigada, disse finalmente Mariana, com uma voz quase inaudível por cima do estrondo da tempestade. Por me ajudar. Elias olhou para ela e Mariana notou algo diferente em seus olhos, um brilho que não tinha visto antes. É o mínimo que eu podia fazer, respondeu. Este lugar fez um gesto vago em direção ao campo açoitado pela chuva. Tem sido um refúgio para mim também. Era a primeira vez que ele reconhecia abertamente o que aquele lugar significava para ele. Mariana sentiu um calor se expandir em seu peito, apesar da roupa molhada e do frio que começava a penetrar em seus ossos. Um relâmpago iluminou o céu, seguido quase instantaneamente por um trovão que fez as paredes da casa tremerem. Mariana se assustou involuntariamente. Elias, em um gesto instintivo, estendeu a mão em direção a ela, mas parou antes de tocá-la, como se tivesse se lembrado de repente da barreira invisível, mas persistente que ambos mantinham. Eu deveria me trocar, disse Mariana, quebrando o momento. E o senhor também. Pode ficar doente com essa roupa molhada. Ela se levantou e entrou na casa, deixando para trás um rastro de gotas de água no chão de madeira. Elias permaneceu na varanda mais alguns minutos, contemplando a tempestade com uma expressão pensativa. Finalmente, dirigiu-se ao barracão, onde se trocou com a roupa seca que guardava em um velho baú. Quando voltou para a casa, encontrou Mariana na cozinha preparando chá em uma velha chaleira de cobre. Ela vestia um vestido simples, de cor azul, e tinha o cabelo úmido preso em uma trança. Parecia mais jovem assim, menos severa, como se a tempestade tivesse lavado temporariamente as camadas de reserva que a cobriam habitualmente. Sente-se, ofereceu ela, indicando uma cadeira ao lado da mesa da cozinha. O chá quente nos fará bem. Elias obedeceu, observando Mariana se mover pela cozinha com movimentos precisos e familiares. Havia uma graciosidade nela que o lembrava das figuras que costumava esculpir, firmes, mas delicadas, enraizadas, mas livres. A tempestade continuava a rugir lá fora, mas dentro da casa, envolvidos pelo aroma do chá e pelo calor do fogão a lenha, existia uma sensação de intimidade que nenhum dos dois experimentava há muito tempo. Mariana serviu o chá em 2 xícaras desiguais e se sentou em frente a Elias. A senhora acha que as lonas vão aguentar? Perguntou ele, referindo-se ao trabalho deles no campo de lavanda. Mariana encolheu ligeiramente os ombros. Espero que sim. Investi tudo o que tenho nesses campos. Não apenas dinheiro, mas... Interrompeu-se, como se estivesse prestes a revelar mais do que pretendia. Mais parte de si mesma, completou Elias, compreendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Mariana assentiu, agradecida pela compreensão. Beberam o chá em um silêncio confortável, ouvindo o tamborilar da chuva contra os vidros das janelas. Gradualmente, a tempestade começou a diminuir, embora o céu continuasse escuro e ameaçador. Eu deveria verificar o barracão, disse Elias quando terminou seu chá. Certificar-me de que o teto não está gotejando. Só isso, claro, respondeu Mariana. Embora houvesse algo em sua voz, talvez uma nota de decepção, que sugeria que ela teria preferido que ele ficasse. Elias se levantou e se dirigiu à porta. Antes de sair, tirou algo do bolso da camisa. Quase me esqueço, disse, aproximando-se novamente da mesa. Eu fiz isso ontem à noite. É para você. Depositou sobre a mesa a pequena figura de madeira que havia talhado. A mulher no campo de flores. Era tosca, sem os refinamentos de suas antigas esculturas,
mas transmitia uma emoção genuína que nenhuma de suas obras mais elaboradas havia conseguido. Mariana pegou a estatueta nas mãos, examinando-a com assombro. Seus dedos percorreram as linhas irregulares, sentindo as pequenas imperfeições que, longe de diminuir sua beleza, a tornavam mais autêntica. "É linda", murmurou, com a voz ligeiramente embargada. "É você", respondeu Elias, simplesmente, no meio do seu campo de lavanda. Seus olhares se encontraram por um instante que pareceu se prolongar, além do tempo. Em seguida, Elias inclinou levemente a cabeça em um gesto de despedida e saiu para enfrentar a chuva que ainda caía, embora com menos intensidade. Mariana permaneceu sentada, segurando a pequena figura nas mãos, como se fosse um objeto precioso e frágil. Era o primeiro presente que recebia em anos. Mais do que isso, era a primeira vez, desde que abandonou a cidade do México, que alguém a via de verdade. Não como uma mulher fugindo ou se escondendo, mas como o que ela tentava ser, naquele canto esquecido do mundo. Naquela noite, ela colocou a estatueta em sua mesinha de cabeceira, ao lado da fotografia de sua avó Estela, e pela primeira vez em 3 anos, adormeceu sem o peso familiar da solidão oprimindo seu peito. Os dias seguintes à tempestade trouxeram consigo uma calma estranha, como se o aguaceiro tivesse lavado não apenas os campos, mas também algo dentro de Mariana e Elias. As lonas haviam protegido as plantas mais jovens, e embora algumas áreas do campo mostrassem sinais de dano, a colheita não estava perdida. Trabalharam juntos para remover a lama e os restos que a tempestade havia espalhado, movendo-se em uma sincronia silenciosa que nenhum dos dois mencionava, mas que ambos sentiam. A pequena escultura que Elias lhe havia presenteado parecia ter mudado algo fundamental em seu relacionamento. Não era apenas um objeto, mas uma ponte, um reconhecimento mútuo que ia além das palavras. No entanto, nenhum dos dois parecia disposto a cruzar completamente essa ponte ainda. Os muros que haviam construído em torno de seus corações continuavam de pé, embora já mostrassem pequenas rachaduras por onde a luz se infiltrava. Uma manhã, enquanto Mariana preparava o café da manhã, ouviu um ruído incomum vindo do exterior. Ao espiar pela janela, viu um veículo se aproximando pela estrada empoeirada, levantando uma nuvem de terra em seu rastro. Visitas eram tão raras naquele lugar que, por um momento, ela ficou paralisada, com a cafeteira em uma mão e um prato na outra. O carro, um sedã preto brilhante que contrastava violentamente com o ambiente rústico, parou em frente à casa. Dele desceu um homem vestido com um terno escuro, formal demais para o calor do Novo México. Mariana o reconheceu imediatamente. Sérgio Vieira, o advogado de Roberto. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela depositou lentamente a cafeteira e o prato sobre a mesa e se dirigiu à porta, tentando controlar o tremor de suas mãos. Elias, que trabalhava no campo próximo à casa, também havia notado a chegada do visitante. Ele se levantou, observando o desconhecido com desconfiança. Instintivamente começou a se aproximar da casa. "Senhora Azevedo", cumprimentou Sérgio quando Mariana apareceu na varanda. Foi difícil encontrá-la. Mariana se enrijeceu visivelmente ao ouvir aquele sobrenome que havia deixado para trás. "Fontes", corrigiu com firmeza. "Mariana Fontes. O que o senhor faz aqui, senhor Vieira?" O advogado esboçou um sorriso que pretendia ser amável, mas que não alcançava seus olhos frios e calculistas. "Seu marido me enviou. Ele tem uma proposta para a senhora." "Ex-marido", corrigiu Mariana. "Nós nos divorciamos há mais de 2 anos." "Na verdade, não", replicou Sérgio, tirando alguns papéis de sua maleta de couro. "A senhora abandonou o domicílio conjugal, mas nunca assinou os documentos do divórcio." Mariana sentiu o chão se mover sob seus pés. Era verdade. Em sua pressa de escapar, de recomeçar, ela havia ignorado todos os aspectos legais de sua separação. Roberto lhe enviara papéis que ela deixara sem abrir, convencida de que seu silêncio era suficiente para pôr fim àquela etapa de sua vida. Elias se aproximou o suficiente para ouvir a conversa. Ele percebeu a tensão na postura de Mariana, a forma como seus ombros haviam se curvado ligeiramente, como se estivesse se protegendo de um golpe invisível.
O senhor Azevedo está disposto a conceder o divórcio, continuou Sérgio, alheio ou indiferente ao efeito que suas palavras tinham sobre Mariana, com uma condição. Que condição? Perguntou ela, embora sua voz sugerisse que já conhecia a resposta. Esta propriedade, respondeu o advogado fazendo um gesto que abrangia a casa e os campos de lavanda. Pertencia à sua avó materna, mas, de acordo com as leis de comunhão de bens, ao se casar com o senhor Azevedo, todos os bens passaram a ser comuns. Ele está disposto a renunciar à sua parte se a senhora assinar um acordo de confidencialidade. Confidencialidade? Repetiu Mariana, confusa. Sobre certos assuntos pessoais do casamento, explicou Sérgio com uma vagueza estudada. O senhor Azevedo está construindo uma carreira política, não pode se permitir escândalos. Mariana deixou escapar uma risada amarga. Claro, Roberto sempre tivera ambições políticas. Seu casamento fora parte dessa estratégia. Uma esposa jovem e bonita, de boa família, o complemento perfeito para um homem com aspirações. Quando ela deixou de ser útil para esse propósito, quando começou a questionar, a exigir autonomia, tornou-se um problema. E agora, 3 anos depois, continuava sendo um problema que ele precisava resolver. Elias, que havia permanecido a uma distância prudente, finalmente se aproximou da varanda. Sua presença silenciosa foi como uma âncora para Mariana, um lembrete de que ela não estava mais sozinha. O senhor é o novo companheiro da senhora? Perguntou Sérgio, olhando para Elias com desdém mal disfarçado. Sou Elias Duarte, respondeu ele com calma. Trabalho para a senhora Fontes. Mariana agradeceu silenciosamente a simplicidade de sua resposta, a forma como ele havia respeitado os limites de seu relacionamento sem adicionar explicações desnecessárias. Preciso de tempo para pensar, disse, dirigindo-se a Sérgio, e consultar meu próprio advogado. Claro, concedeu o advogado, embora seu tom sugerisse que considerava tal consulta desnecessária. O senhor Azevedo lhe dá 1 semana para decidir. Ficarei na cidade enquanto isso. Ele entregou a Mariana um envelope com documentos e voltou para seu carro. Antes de partir, acrescentou com um sorriso frio. A propósito, sua mãe pergunta pela senhora. Diz que parou de responder às cartas dela. Era um golpe baixo, projetado para fazê-la sentir-se culpada. Mariana sabia disso, mas ainda assim, as palavras se cravaram nela como pequenas agulhas. Seu relacionamento com a mãe sempre fora complicado. Carmen Fontes nunca havia entendido por que a filha abandonara o que ela considerava um casamento perfeito. O carro se afastou pela estrada empoeirada, deixando para trás uma nuvem de terra que demorou vários minutos para assentar. Mariana permaneceu na varanda, com o envelope nas mãos, sentindo-se subitamente vulnerável e exposta, como se os muros que construíra com tanto cuidado em torno de sua nova vida estivessem desmoronando. Elias se aproximou dela sem dizer palavra. Não perguntou, não exigiu explicações. Simplesmente esteve lá, uma presença sólida e reconfortante que lhe lembrava que acontecesse o que acontecesse, ela não estava completamente sozinha. O café está esfriando, disse Mariana finalmente, em uma tentativa de recuperar a normalidade. Vamos tomar café da manhã? Elias assentiu e a seguiu para dentro da casa. O café da manhã transcorreu em um silêncio diferente do habitual. Não era o silêncio confortável de 2 pessoas que aprenderam a ficar juntas sem a necessidade de palavras, mas o silêncio denso e carregado de quem tem muito a dizer e não sabe por onde começar. Finalmente, quando terminaram de comer, Mariana se levantou e pegou o envelope que havia deixado sobre o aparador. Abriu-o com dedos ligeiramente trêmulos e extraiu os documentos. Leu em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais pálido. Roberto quer que eu renuncie a contar certas coisas, disse finalmente, levantando o olhar para Elias. Coisas que aconteceram durante nosso casamento. Que tipo de coisas? Perguntou Elias com cautela. Mariana hesitou por um momento. Ela havia guardado aquelas lembranças por tanto tempo, trancando-as em um canto escuro de sua mente, que a ideia de articulá-las em voz alta era quase insuportável. Meu casamento não foi o que parecia, começou escolhendo cuidadosamente suas palavras. Roberto nunca me agrediu, se é o que está pensando. A violência dele era mais sutil. Parou,
buscando uma forma de expressar o que havia vivido sem soar melodramática ou autocomplacente. Ele me fazia duvidar de mim mesma, de minhas percepções, de meus sentimentos. Controlava tudo: minhas roupas, minhas amizades, meus horários. Quando eu reclamava, dizia que eu estava sendo irracional, histérica, que eu precisava de ajuda psicológica. Elias ouvia em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável, embora seus olhos revelassem uma compreensão profunda e dolorosa. Um dia descobri que ele me traía, não com uma mulher, mas com várias. Quando o confrontei, ele me acusou de espioná-lo, de ser paranoica. Disse que me internaria em uma clínica se eu continuasse com meus delírios. Minha mãe acreditou nele, claro. Todos acreditavam nele. Sua voz falhou ligeiramente ao continuar. O pior não era a infidelidade, mas a forma como ele me fez duvidar da minha própria sanidade. Por meses pensei que estava realmente perdendo a razão. Elias estendeu a mão sobre a mesa em um gesto que oferecia consolo sem invadir seu espaço. Mariana olhou para aquela mão por um longo momento antes de continuar. Quando minha avó morreu e herdei esta casa, vi uma saída. Roberto tentou impedir, é claro. Disse que eu não sobreviveria sozinha, que precisava da proteção dele. Mas eu sabia que, se não escapasse então, nunca o faria. Respirou profundamente antes de acrescentar. E agora descobri que nunca me divorciei legalmente, que ainda estou presa a ele. O que você pensa em fazer? Perguntou Elias, com uma voz tão baixa que mal era audível. Mariana contemplou os documentos espalhados sobre a mesa, aqueles papéis que representavam tanto seu passado quanto seu futuro. Eu não sei, respondeu honestamente. Não quero perder este lugar, é tudo o que eu tenho, mas também não quero voltar a sentir que estou sob o controle dele. Ela se levantou e foi até a janela, de onde podia ver os campos de lavanda se estendendo em direção ao horizonte. Elias permaneceu sentado, respeitando sua necessidade de espaço. Ele compreendia perfeitamente o que significava perder tudo, recomeçar, apenas para descobrir que o passado nunca está realmente para trás, que nos persegue como uma sombra que se alonga ao entardecer. Sabe, disse Mariana finalmente, sem se virar. Quando cheguei aqui, a casa estava abandonada, o terreno árido. Todo mundo me disse que era loucura tentar cultivar lavanda neste clima, mas era a única coisa que me restava de minha avó, a casa dela e o conhecimento sobre as plantas. Eu me agarrei a isso como a um salva-vidas. Virou-se para olhar para Elias, e pela primeira vez desde que o conhecia, ele viu lágrimas em seus olhos. Não vou permitir que ele me tire isso. Não agora. Elias assentiu, compreendendo a determinação que vibrava em sua voz. Porque ele também havia perdido tudo uma vez e sabia o que significava encontrar algo a que se agarrar, algo que lhe devolve a sensação de ser real, de existir além da dor. Você não está sozinha nisso, disse simplesmente. E Mariana, olhando para aquele homem que havia aparecido em sua vida como um náufrago em busca de terra firme, compreendeu que, pela primeira vez em muito tempo, aquilo era verdade. Ela não estava sozinha. Os muros invisíveis que ambos haviam construído em torno de seus corações continuavam ali, mas agora tinham portas. E essas portas, lentamente, começavam a se abrir. Elias passou a noite inteira acordado no barracão, ouvindo o sussurro do vento entre os campos de lavanda e pensando na conversa com Mariana. A história do casamento dela com Roberto havia despertado nele sentimentos contraditórios. Por um lado, uma raiva surda daquele homem que tentara destruir o espírito de Mariana. Por outro, um reconhecimento incômodo de sua própria impotência. O que ele, um escultor fracassado sem lar nem posses, poderia oferecer contra um homem com poder e conexões? Com as primeiras luzes da alvorada, tomou uma decisão. Saiu do barracão e caminhou até a extremidade mais distante da propriedade, onde dias antes havia descoberto um velho tronco de mesquite caído, provavelmente derrubado por alguma tempestade passada. A madeira estava curtida pelo sol e pelo vento, mas continuava firme, com aquela dureza característica que a tornava tão difícil de trabalhar e, ao mesmo tempo, tão duradoura. Voltou ao barracão para pegar suas ferramentas, uma velha faca, um formão gasto e uma pequena lima que havia encontrado no celeiro
e que Mariana lhe permitira conservar. Eram instrumentos rudimentares em comparação com os que costumava ter em seu ateliê em Oaxaca, mas serviriam para o que ele tinha em mente. Arrastou o tronco até um espaço ao lado do barracão e começou a trabalhar. Suas mãos, que por meses haviam estado ocupadas unicamente em tarefas práticas como cavar, podar e carregar cestos de lavanda, recuperaram gradualmente a memória de seu antigo ofício. Era como voltar a falar uma língua esquecida. No início, desajeitado e hesitante, mas pouco a pouco mais fluente, mais natural. Mariana o observava à distância, sem interrompê-lo. Havia algo hipnótico na forma como suas mãos se moviam sobre a madeira, arrancando lascas com precisão e paciência. Ela entendia, sem precisar perguntar, que aquele ato de criação era sua maneira de responder à situação, de oferecer a única coisa que ele tinha, sua arte. Durante 3 dias, Elias trabalhou sem descanso. Comia pouco, dormia menos, completamente absorto em dar forma àquela peça de madeira que parecia ganhar vida sob suas mãos. Mariana respeitou sua concentração, limitando-se a deixar comida e água por perto, o que ele agradecia com uma inclinação de cabeça sem tirar os olhos de seu trabalho. Na tarde do 3º dia, Elias finalmente parou. Contemplou sua obra com olhos críticos, passando as mãos calejadas sobre a superfície para se certificar de que não restavam farpas ou imperfeições. Em seguida, com cuidado, cobriu-a com um velho cobertor e foi procurar Mariana. Ele a encontrou no ateliê, destilando óleo de lavanda no alambique de cobre que pertencera à sua avó. O aroma doce e herbal impregnava o ar, misturando-se com o calor da tarde, que entrava pela janela aberta. Eu terminei, disse simplesmente. Mariana apagou o fogo sob o alambique e o seguiu em silêncio até o barracão. Elias parou ao lado da figura coberta e, com um gesto cerimonioso, removeu o cobertor. A escultura era impressionante. Do tronco retorcido, havia emergido a figura de uma mulher de pé no meio do que era claramente um campo de flores. Seus braços estavam estendidos para o céu, como se estivesse prestes a alçar voo, e seu rosto, embora apenas esboçado, transmitia uma emoção que era ao mesmo tempo dor e libertação. As flores ao seu redor pareciam se mover com o vento, tão detalhadas que quase se podia sentir sua textura. Mas o mais surpreendente era como Elias havia aproveitado os veios naturais da madeira, as cicatrizes e os nós, para transformá-los em parte integrante da peça, como se a história da árvore se entrelaçasse com a história que a escultura contava. Mariana ficou sem palavras, comovida até as lágrimas. É você, explicou. Elias repetindo o que havia dito quando lhe deu a pequena figura. Mas desta vez não é apenas uma representação, é uma declaração. Declaração? Perguntou Mariana confusa. De que este lugar pertence a você, respondeu Elias com firmeza. A casa, os campos, tudo, é a sua história, a sua identidade. Ninguém tem o direito de tirá-los de você. Mariana compreendeu então o que Elias havia criado. Não apenas uma obra de arte, mas um símbolo tangível de sua luta, de seu direito de reivindicar sua vida. Era como se ele tivesse capturado em madeira tudo o que ela não podia expressar com palavras. Acho que deveríamos colocá-la no centro do campo principal, continuou Elias, onde todos possam vê-la, incluindo o advogado do seu ex-marido quando ele voltar. Havia algo feroz em seu tom, uma determinação que Mariana não tinha ouvido antes em sua voz habitualmente tranquila. Pela primeira vez, desde que conheceu Elias, ela viu nele não o homem ferido que havia chegado à sua porta, procurando refúgio, mas o artista apaixonado que ele deve ter sido antes de Isabel o trair. Era uma transformação sutil, mas profunda, como se o ato de criar tivesse trazido à tona uma parte essencial de seu ser que havia permanecido submersa. Obrigada, disse Mariana, com uma simplicidade que expressava muito mais do que qualquer discurso elaborado. Elias assentiu, compreendendo tudo o que aquela simples palavra continha. Não era apenas gratidão pela escultura, mas por ele tê-la entendido, por estar ao lado dela naquele momento de crise sem julgá-la nem pressioná-la. Naquela noite, jantaram juntos na varanda como de costume, mas havia algo diferente no ar entre eles.
As barreiras invisíveis que mantiveram desde o início de sua estranha convivência pareciam ter se afinado até serem quase imperceptíveis. Falaram pouco, como era seu hábito, mas seus silêncios estavam cheios de um entendimento mútuo que não precisava de palavras. Amanhã vou à cidade, anunciou Mariana enquanto recolhiam os pratos. Preciso falar com um advogado antes que Sérgio volte. Elias olhou para ela preocupado. Você quer que eu a acompanhe? Mariana considerou a oferta. Até aquele momento, ela sempre lidara com seus assuntos sozinha, zelosa de sua independência. Mas a ideia de enfrentar as implicações legais de sua situação a oprimia, e a presença de Elias lhe proporcionava uma âncora à qual se agarrar. Sim, respondeu finalmente. Gostaria que viesse comigo. Era uma pequena concessão, um reconhecimento de que, às vezes, a força não está em enfrentar tudo sozinha, mas em permitir-se aceitar ajuda. No dia seguinte, partiram cedo, quando o sol mal começava a surgir sobre as montanhas distantes. O velho caminhão de Mariana tossiu algumas vezes antes de pegar, protestando contra a falta de uso. Elias sentou-se no banco do passageiro, sua expressão serena ocultando a inquietude que sentia. A cidade mais próxima era pouco mais que um cruzamento de estradas, um posto de gasolina, uma mercearia, um pequeno restaurante e, felizmente, o escritório de um advogado local. Mariana havia ligado na noite anterior para marcar uma consulta com ele, Alexandre Rocha, um homem mais velho que, diziam, conhecia os meandros legais da região melhor do que ninguém. O escritório de Rocha ficava em cima da mercearia, em um pequeno local acessado por uma escada externa de metal. Mariana subiu os degraus com determinação, seguida por Elias, que se movia com a cautela de alguém acostumado a permanecer nas sombras. Alexandre Rocha revelou ser um homem de cerca de 60 anos, de aparência afável e olhos perspicazes por trás de óculos de armação metálica. Ele ouviu a história de Mariana com atenção, fazendo anotações ocasionais em um caderno gasto. Então, seu ex-marido quer que você assine um acordo de confidencialidade em troca de ceder-lhe a propriedade que você já herdou, resumiu quando Mariana terminou de falar. E ameaça reivindicar sua parte como cônjuge se você não o fizer. Exatamente, confirmou Mariana. Ele pode fazer isso? Rocha tirou os óculos e os limpou com um lenço antes de responder. Legalmente, ele tem algum fundamento. Por não ter formalizado o divórcio, vocês ainda estão tecnicamente casados, e as propriedades adquiridas durante o casamento são consideradas bens conjugais. Mariana sentiu o estômago se revirar. Elias, que havia permanecido em silêncio perto da janela, se enrijeceu visivelmente. Mas, continuou o advogado, colocando os óculos de volta, há alguns aspectos interessantes em seu caso. A propriedade foi herdada de sua avó materna, o que pode ser considerado um bem particular, não conjugal. Além disso, sua separação de fato já dura 3 anos, o que fortalece sua posição. Ele folheou alguns documentos que Mariana havia lhe entregado, o testamento de sua avó, os papéis da propriedade, algumas cartas que Roberto lhe havia enviado ao longo dos anos. O que me preocupa, disse finalmente, é esse acordo de confidencialidade. O que exatamente ele quer impedir que você revele? Mariana respirou fundo antes de responder. Meu casamento foi complicado. Roberto era controlador, manipulador. Ele me fazia duvidar de mim mesma constantemente e me traía. Se ele agora está buscando uma carreira política, suponho que não queira que essas coisas venham à tona. Rocha assentiu pensativo. Você tem provas disso? Documentos? Testemunhas? Qualquer coisa que possa corroborar sua versão? Mariana balançou a cabeça, sentindo a esperança que havia começado a nutrir desvanecer-se. Apenas minha palavra contra a dele. E ele sempre foi muito cuidadoso em manter uma imagem impecável diante dos outros. O advogado recostou-se em sua cadeira meditando. Finalmente, inclinou-se para a frente com os cotovelos apoiados na mesa. Senhora Fontes, serei franco. Este pode ser um caso complicado e caro se for a tribunal. Seu ex-marido tem recursos e, pelo que me conta, contatos. Mas ele também tem um ponto fraco, sua ambição política. O que o senhor sugere? Perguntou Mariana intrigada. Uma negociação direta,
Aceite assinar um acordo de confidencialidade, mas com termos específicos e limitados. Que a senhora se comprometa a não falar publicamente sobre certos aspectos do casamento, mas em troca, ele deve renunciar formalmente a qualquer direito sobre a propriedade e assinar o divórcio imediatamente, sem mais condições. O senhor acha que ele aceitará? Duvidou Mariana. Rocha sorriu levemente. Se ele realmente quer uma carreira política, a última coisa que deseja é um divórcio litigioso e público. É conveniente para ele resolver isso discretamente, e você pode usar isso a seu favor. Elias, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, falou pela primeira vez. E se ele não aceitar? O advogado olhou para ele, avaliando-o com o olhar antes de responder. Então prepararemos sua defesa. Não será fácil, mas também não é impossível. A senhora Fontes tem argumentos sólidos a seu favor. Quando saíram do escritório, o sol estava em seu ponto mais alto, banhando a pequena cidade com uma luz dourada que contrastava com o estado de espírito sombrio de Mariana. "O que você pensa em fazer?" perguntou Elias, enquanto caminhavam em direção ao caminhão. Mariana parou contemplando a rua principal com seus edifícios desgastados pelo tempo e pelo clima. Este lugar, tão diferente da cidade do México onde ela crescera, havia se tornado seu refúgio, sua nova identidade. "Vou seguir o conselho de Rocha", respondeu finalmente. "Vou negociar com Roberto. Não porque o tema, mas porque quero acabar com isso de uma vez por todas. Eu quero ser livre." Elias assentiu, compreendendo. "É uma decisão corajosa. Não sei se é coragem ou simples pragmatismo", confessou Mariana com um sorriso triste. "Só sei que estou cansada de que meu passado controle meu presente." Voltaram para casa em silêncio, cada um imerso em seus pensamentos. Ao chegar, Mariana ligou para Sérgio Vieira e marcou um encontro para o dia seguinte. Depois foi para o ateliê e trabalhou até tarde destilando óleo de lavanda, como se a atividade familiar pudesse acalmar seus nervos e clarear suas ideias. Elias, por sua vez, passou a noite polindo os últimos detalhes de sua escultura. Quando amanheceu, os dois a transportaram para o centro do campo principal, exatamente como haviam planejado. Ali, cercada de lavanda, a figura de madeira parecia ganhar vida, como se fosse uma extensão natural da paisagem. Mariana contemplou a escultura sob a luz do amanhecer e sentiu uma serenidade que não esperava. Elias havia criado algo que ia além da arte. Ele havia dado forma física à sua resistência, à sua determinação de reivindicar sua vida. Quando Sérgio Vieira chegou naquela tarde, a primeira coisa que viu foi a escultura erguendo-se no meio do campo de lavanda, como um sentinela silencioso, mas eloquente. Mariana notou como o olhar dele se fixou nela, como sua expressão, habitualmente imperturbável, mostrava um vislumbre de surpresa. "Impressionante", comentou o advogado apontando para a figura. "Elias é escultor", respondeu Mariana com simplicidade, como se aquilo explicasse tudo. Sérgio olhou para Elias, que estava alguns passos atrás de Mariana, com uma expressão indecifrável. "Vamos entrar", disse Mariana, indicando o caminho para a casa. "Tenho uma contraproposta para Roberto." A reunião com Sérgio Vieira ocorreu na mesa da cozinha, o mesmo lugar onde Mariana havia compartilhado tantas refeições silenciosas com Elias. Agora, no entanto, o silêncio era tenso, carregado de expectativas e medos mal contidos. Elias havia se retirado para a varanda, respeitando a privacidade da conversa, mas perto o suficiente para intervir se Mariana precisasse. "Meu cliente está disposto a conceder o divórcio e renunciar a qualquer reclamação sobre a propriedade", explicou Sérgio, estendendo um documento sobre a mesa. "Em troca, a senhora assinará este acordo de confidencialidade." Mariana pegou o documento e o leu com atenção. Era mais extenso e detalhado do que esperava. "Isso é excessivo", disse finalmente. "Ele pretende me silenciar completamente sobre qualquer aspecto de nossa vida juntos." "O senhor Azevedo está construindo uma carreira política", reiterou Sérgio, com um tom que sugeria que aquilo justificava qualquer exigência. "Não pode se permitir que sua ex-esposa fale publicamente sobre sua vida privada." Mariana respirou fundo. Lembrando-se do conselho de Alexandre Rocha, ela precisava manter a calma, ser estratégica.
Estou disposta a assinar um acordo de confidencialidade, declarou, mas não este. Posso me comprometer a não falar publicamente sobre certos aspectos específicos de nosso casamento, mas não aceitarei uma mordaça completa. Sérgio franziu a testa, claramente surpreso com a firmeza de Mariana. Ele provavelmente esperava encontrar a mesma mulher insegura que havia conhecido durante o casamento com Roberto. O senhor Azevedo insiste que o acordo seja exaustivo, replicou. E eu insisto que seja razoável, contra-atacou Mariana. Consultei meu próprio advogado, senhor Vieira. Estou disposta a chegar a um acordo, mas não a qualquer preço. Ela mencionou seu advogado estrategicamente, para que Sérgio entendesse que ela não estava mais indefesa, que conhecia seus direitos e estava preparada para defendê-los se necessário. Diga a Roberto que estou disposta a assinar um acordo que especifique que não falarei publicamente sobre sua infidelidade ou sobre nossos problemas conjugais. Em troca, ele assinará o divórcio imediatamente e renunciará formalmente a qualquer direito sobre esta propriedade, sem mais condições. Sérgio a estudou em silêncio, recalculando sua abordagem. E se ele se recusar? Mariana sustentou o olhar dele sem hesitar. Então defenderei o que é meu perante os tribunais. E embora eu não possa falar publicamente, Roberto sabe que em um processo judicial ele teria que revelar coisas que preferiria manter em privado. Coisas que poderiam vazar para a imprensa, independentemente de minhas ações. Era um blefe, em parte. Mariana não tinha provas concretas das infidelidades de Roberto, nem de sua manipulação psicológica. Mas ela sabia que ele tinha muito a perder se o caso fosse a tribunal. Um divórcio litigioso, especialmente nesta fase de sua carreira política, seria um desastre para sua imagem cuidadosamente construída. Sérgio recolheu os documentos com movimentos precisos, como um jogador de cartas que se retira temporariamente da partida. Transmitirei sua proposta ao senhor Azevedo, disse, levantando-se. Darei a resposta dele amanhã. Quando Sérgio se foi, Mariana permaneceu sentada na cozinha, sentindo a tensão acumulada se dissolver lentamente, deixando-a exausta. Elias entrou sem fazer barulho e colocou uma xícara de chá na frente dela. Como foi? Perguntou com suavidade. Mariana pegou a xícara nas mãos, agradecendo o calor que emanava dela. Eu não sei, confessou. Eu fui firme, mas você foi corajosa, corrigiu Elias. Mariana esboçou um sorriso cansado. Coragem e medo não são opostos, sabe? Às vezes coexistem. Neste momento, estou apavorada e, ao mesmo tempo, me sinto mais forte do que nunca. Elias assentiu, compreendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Ele mesmo havia experimentado essa dualidade quando, depois que Isabel lhe roubou tudo, decidiu se reconstruir como artista, apesar do medo paralisante do fracasso. O que você fará se ele aceitar seus termos? Lhe perguntou. Mariana contemplou sua xícara de chá, vendo como o líquido âmbar formava pequenos redemoinhos. Seguir em frente, respondeu simplesmente, sem Roberto, sem o passado pesando sobre meus ombros, livre para decidir quem eu quero ser. A pergunta pairou no ar como uma nuvem escura. Mariana levantou o olhar para a janela, de onde podia ver a escultura de Elias no meio do campo de lavanda, firme e orgulhosa sob o sol da tarde. Eu vou lutar, declarou com uma determinação que surpreendeu até a ela mesma. Eu não sou mais a mulher que deixou a cidade do México há 3 anos. Não tenho mais medo da minha própria sombra. Elias olhou para ela com uma mistura de admiração e algo mais profundo, algo que nenhum dos dois estava preparado para nomear ainda. A resposta de Roberto chegou na manhã seguinte, não através de Sérgio Vieira, mas na forma de um telefonema. Mariana quase não reconheceu a voz de seu ex-marido quando atendeu. Haviam se passado 3 anos desde a última vez que haviam conversado. 3 anos em que ela construíra uma nova vida longe da influência dele. Mariana, cumprimentou Roberto, com aquela voz suave e controlada que ela se lembrava tão bem. Sérgio me transmitiu sua proposta. Mariana permaneceu em silêncio, esperando. Ela sabia por experiência que Roberto detestava o silêncio. Sempre fora ele quem preenchia os espaços vazios com sua voz, suas opiniões, suas exigências. Eu estive pensando, continuou ele diante de sua falta de resposta.
E estou disposto a aceitar seus termos com uma pequena modificação. Que modificação? Perguntou Mariana cautelosa. Quero que você volte para a cidade do México apenas por alguns dias, explicou Roberto, para assinar os documentos pessoalmente na frente do meu advogado e do seu. Quero garantir que tudo fique perfeitamente claro e legal. Mariana sentiu um arrepio. A ideia de voltar para a cidade, de se encontrar cara a cara com Roberto novamente, despertava nela um medo visceral que ela pensava ter superado. Os documentos podem ser assinados aqui ou enviados por correio registrado, respondeu, tentando fazer com que sua voz soasse firme. Não é necessário que eu volte ao México. Eu insisto, disse Roberto com aquele tom suave, mas implacável, que ela conhecia tão bem. É o mínimo que você pode fazer, afinal. Você desapareceu sem dar explicações, Mariana. Você me deixou sozinho para enfrentar as perguntas, os boatos. A culpa, velha companheira de Mariana durante seu casamento, ameaçou ressurgir. Roberto sempre fora especialista em manipular suas emoções, em fazê-la sentir-se responsável por tudo que dava errado. Não, respondeu, surpreendendo-se com a firmeza de seu tom. Não vou voltar. Se você quiser resolver isso, terá que ser nos meus termos. Os documentos serão assinados aqui, ou não há acordo. Houve um silêncio do outro lado da linha, um silêncio que Mariana sabia interpretar perfeitamente. Roberto estava furioso, mas tentava se controlar. Muito bem, concedeu finalmente, com uma frieza que contrastava com seu tom anterior. Será como você quiser, Mariana. Sérgio trará os documentos amanhã. Ele desligou sem se despedir. Mariana deixou o telefone sobre a mesa e percebeu que estava tremendo. Apesar da distância, apesar do tempo decorrido, Roberto ainda tinha o poder de alterar seu equilíbrio emocional com apenas algumas palavras. Elias, que estava trabalhando no campo próximo à casa, entrou ao ouvir o telefone. Ele encontrou Mariana de pé junto à janela, abraçando-se como se estivesse com frio, apesar do calor da manhã. Mas notícias? Perguntou com cautela. Mariana balançou a cabeça. Ele aceitou meus termos. Sérgio trará os documentos amanhã. Deveriam ser boas notícias, mas algo em sua voz, em sua postura, contradizia suas palavras. O que aconteceu? Insistiu Elias, aproximando-se, mas mantendo uma distância respeitosa. Roberto queria que eu voltasse para a cidade do México para assinar os documentos, explicou Mariana. Eu me recusei, e ele cedeu muito facilmente. Isso me preocupa. Elias assentiu, compreendendo sua inquietação. Quando alguém como Roberto, acostumado a controlar e manipular, cede sem lutar, geralmente é porque tem um plano alternativo. Estarei aqui quando o advogado vier, ofereceu. Obrigada, respondeu Mariana, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Mas isso é algo que eu preciso enfrentar sozinha. É a minha batalha. Elias quis protestar, dizer que ela não precisava enfrentar tudo sozinha, que ele estava ali para apoiá-la. Mas ele respeitava demais sua independência, sua necessidade de recuperar o controle de sua vida. Ele assentiu em silêncio e voltou ao trabalho no campo. Naquela noite nenhum dos dois dormiu bem. Mariana revirava-se na cama, atormentada por lembranças e medos que pensava ter deixado para trás. Elias, no barracão, talhava obsessivamente um pedaço de madeira à luz de uma vela, tentando acalmar a inquietude que sentia diante do que poderia acontecer no dia seguinte. Quando amanheceu, ambos se encontraram na cozinha mais cedo do que o habitual. Tomaram café da manhã em silêncio, cada um absorto em seus pensamentos, mas encontrando consolo na presença um do outro. Aconteça o que acontecer hoje, disse Mariana finalmente, enquanto recolhiam os pratos. Quero que saiba que sou grata pelo seu apoio, por você estar aqui. Elias olhou para ela com intensidade. Você não precisa me agradecer por nada. Eu é que devo gratidão. Você me aceitou em sua casa quando eu era apenas um desconhecido. Era a primeira vez que se tuteavam, uma pequena, mas significativa mudança em seu relacionamento. Mariana sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto e suavizou a tensão que havia nele. Acho que ambos encontramos o que precisávamos, respondeu. O som de um carro se aproximando pela estrada interrompeu o momento. Mariana se enrijeceu visivelmente e Elias, instintivamente,
deu um passo em direção a ela. Mas depois, lembrando-se de seu pedido para enfrentar isso sozinha, ele parou. Estarei no campo se você precisar de mim, disse simplesmente. Mariana assentiu, agradecendo silenciosamente sua compreensão. Ela respirou fundo e saiu para a varanda para esperar Sérgio Vieira. Mas não era o carro do advogado que se aproximava pela estrada empoeirada. Era um veículo maior, mais luxuoso, que Mariana reconheceu com um estremecimento. O Mercedes preto de Roberto. O carro parou em frente à casa, levantando uma nuvem de poeira que brilhava como ouro em suspensão sob a luz da manhã. Mariana permaneceu imóvel na varanda, sentindo seu coração acelerar. Ela não estava preparada para isso. Ela esperava Sérgio com seus documentos legais, não Roberto em pessoa. A porta do Mercedes se abriu e Roberto Azevedo emergiu com a elegância estudada que sempre o havia caracterizado. Ele vestia um terno azul escuro impecável, que contrastava violentamente com o ambiente rústico. Aos 45 anos, ele ainda era um homem atraente, com aquele tipo de atratividade que deriva mais do poder e da autoconfiança do que de seus traços físicos. Seus olhos encontraram os de Mariana, e ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por um segundo, foi como se os 3 anos de separação não tivessem existido, como se ela voltasse a ser a jovem insegura que se casou com ele, deslumbrada por seu mundo e seu aparente amor. Roberto avançou em direção à casa com passos medidos, parando no pé dos degraus da varanda. Ele estudou Mariana com um olhar que parecia catalogar cada detalhe. O vestido simples, o cabelo preso em uma trança, as mãos ligeiramente ásperas pelo trabalho manual. Mariana, cumprimentou com aquela voz suave e modulada que ela se lembrava tão bem. Você está diferente. Não era um elogio, mas também não era uma crítica aberta. Era simplesmente uma constatação, dita com o tom de quem observa um objeto que um dia lhe pertenceu e agora o encontra alterado. Roberto, respondeu ela, orgulhosa de que sua voz soasse firme. Eu não esperava vê-lo pessoalmente. Ele esboçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Alguns assuntos exigem um tratamento pessoal. Você não me convida a entrar? Era um pedido formulado como quem está acostumado a ser obedecido. Mariana hesitou por um instante. Permitir que Roberto entrasse em sua casa, no espaço seguro que ela havia criado longe dele, parecia-lhe uma rendição. Mas recusar seria mostrar medo, e era precisamente o que ele esperaria dela. Claro, concordou, indicando com um gesto para que ele a seguisse. Eles entraram na casa, e Mariana ficou dolorosamente consciente de como o olhar de Roberto percorria o interior, avaliando, julgando. A simplicidade que para ela era reconfortante, provavelmente pareceria pobreza ou fracasso para ele. É rústico, comentou finalmente, confirmando suas suspeitas. Muito diferente do que você estava acostumada. É exatamente o que eu precisava, respondeu Mariana. Onde está Sérgio? Eu pensei que ele traria os documentos hoje. Roberto sentou-se em uma das cadeiras da cozinha, sem esperar por um convite. Ele virá mais tarde. Eu queria falar com você primeiro, a sós. Mariana permaneceu de pé, mantendo uma distância segura. Ela não confiava nas intenções dele, e a ausência de Sérgio com os documentos prometidos parecia-lhe um mau presságio. Sobre o que você quer falar? Eu pensei que já tínhamos chegado a um acordo através de Sérgio. Roberto juntou as mãos sobre a mesa em um gesto que Mariana se lembrava de suas reuniões de negócios. Era sua pose de negociador, de quem está prestes a oferecer um negócio que considera generoso. Eu estive pensando, Mariana. Estes 3 anos foram reveladores. Para ambos, eu suponho. Ele fez uma pausa, como esperando uma confirmação que Mariana não ofereceu. Estou iniciando minha carreira política, continuou. E uma figura pública precisa de estabilidade, uma imagem familiar sólida. Mariana sentiu um nó no estômago. Ela começou a entender para onde a conversa estava indo. Eu aceitei seus termos para o divórcio, prosseguiu Roberto. Mas antes de assiná-lo, quero fazer uma proposta alternativa. Uma que pode beneficiar ambos. Que proposta? Perguntou Mariana, embora temesse a resposta. Roberto se recostou na cadeira, estudando-a com aquele olhar de avaliação que ela conhecia tão bem. Volte para mim, Mariana, para a cidade do México.
para a nossa vida. Você pode manter esta propriedade se for importante para você, como uma casa de campo. Mas seu lugar é ao meu lado, especialmente agora. Mariana ficou sem palavras por um momento, atônita com a audácia de Roberto. Depois de tudo o que havia acontecido, depois de 3 anos de separação, ele presumia que podia simplesmente pedir que ela voltasse e ela aceitaria. Por que eu faria algo assim? Perguntou finalmente, genuinamente perplexa. Roberto sorriu, como se a pergunta fosse ingênua. Por conveniência mútua. Você recupera sua posição social, seu conforto, e eu obtenho a esposa que preciso para minha imagem pública. A frieza com que ele expôs a proposta, como se fosse um simples acordo comercial, atingiu Mariana como um tapa. Foi isso que eu sempre fui para você? Um acessório para sua imagem? Roberto teve a decência de parecer ligeiramente desconfortável. Não seja melodramática, Mariana. Tivemos bons momentos. E poderíamos ter de novo, com expectativas mais realistas desta vez. Eu não peço amor, apenas uma parceria benéfica para ambos. Mariana olhou para ele tentando reconciliar este homem frio e calculista com aquele que ela um dia pensou amar. Ele sempre fora assim, e ela estivera muito cega para ver? Ou fora a ambição política que o transformara? Não, respondeu com firmeza. Eu não vou voltar. Vamos assinar o divórcio como concordamos, e cada um seguirá seu caminho. Roberto não pareceu surpreso com a recusa dela. Quase parecia tê-la esperado, como se a proposta fosse apenas um primeiro movimento, em uma estratégia mais complexa. Antes que você decida definitivamente, disse ele, tirando um envelope do bolso interno do paletó, você deveria considerar isto. Ele deslizou o envelope sobre a mesa em direção a ela. Mariana olhou para ele com desconfiança, sem tocá-lo. O que é isso? Informação, respondeu Roberto, com um sorriso que não pressagiava nada de bom. Sobre seu inquilino. Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. Claro que Roberto teria investigado Elias. Era exatamente o tipo de movimento que ele faria. Coletar informações, buscar pontos fracos, preparar-se para qualquer eventualidade. Eu não estou interessada, disse, empurrando o envelope de volta para ele. O que quer que esteja nesse envelope não muda minha decisão. Nem mesmo se seu protegido não for quem diz ser, insistiu Roberto, sua voz suave, mas carregada de insinuações. Você não acha estranho que um suposto escultor renomado apareça do nada em sua propriedade? Você não se perguntou o que ele realmente esconde? Mariana apertou os lábios, resistindo à tentação de pegar o envelope. Ela não permitiria que Roberto semeasse a dúvida nela, que envenenasse a única coisa boa que havia encontrado nesses anos de solidão. Elias tem sido honesto comigo desde o início, respondeu com firmeza. Eu confio nele mais do que jamais voltarei a confiar em você. Roberto ergueu uma sobrancelha, visivelmente surpreso com a veemência dela. Você tem certeza? Pressionou, empurrando novamente o envelope em direção a ela. Ele te contou sobre o incêndio em seu ateliê em Oaxaca? Sobre as acusações? Ou sobre por que Isabel realmente o abandonou? Um lampejo de dúvida cruzou involuntariamente o rosto de Mariana. Elias havia falado sobre Isabel, sobre como ela o havia traído roubando sua obra. Mas ele nunca havia mencionado um incêndio ou acusações. Roberto, atento a cada microexpressão de Mariana, captou aquele momento de hesitação e sorriu, satisfeito. Vejo que há coisas que ele não te contou, comentou com aquela voz suave que ela havia aprendido a temer durante seu casamento. Talvez você devesse perguntar por que ele realmente viaja pelo país como um andarilho. Antes que Mariana pudesse responder, a porta se abriu e Elias apareceu na soleira. Algo em sua expressão indicava que ele havia ouvido pelo menos parte da conversa. Talvez eu deva responder eu mesmo, disse, olhando diretamente para Roberto. Os dois homens se avaliaram, mutuamente por alguns segundos carregados de tensão. Roberto, impecável em seu terno sob medida. Elias, com roupas de trabalho e mãos calejadas. Dois mundos opostos confrontados na pequena cozinha de adobe. Senhor Duarte, eu presumo, cumprimentou Roberto com uma cortesia glacial. Sua reputação o precede. Não tanto quanto a sua, senhor Azevedo, respondeu Elias com igual frieza. Mariana observava a troca, dividida entre a preocupação e uma certeza crescente
de que havia chegado a hora das verdades. Roberto estava prestes a me contar algo sobre você, disse dirigindo-se a Elias. Sobre um incêndio. Elias sustentou o olhar dela por um momento antes de assentir lentamente. É verdade. Houve um incêndio no meu ateliê em Oaxaca, pouco depois que Isabel se foi com minha obra. Roberto sorriu, como se aquela confissão confirmasse suas insinuações. O que ele se esquece de mencionar é que a polícia o considerou suspeito de tê-lo provocado. Acrescentou com aparente despreocupação. Afinal, que melhor maneira de cobrar um seguro quando sua carreira artística está desmoronando? Elias deu um passo à frente, atenção evidente em cada linha de seu corpo. Fui absolvido de todas as acusações, respondeu com voz controlada. O incêndio foi criminoso, sim, mas não por mim. A investigação provou que o fogo começou quando eu estava em outra cidade. Conveniente, comentou Roberto com ceticismo. A verdade costuma ser, replicou Elias. Ele se virou para Mariana, seus olhos buscando os dela. É verdade que eu não te contei tudo. O ateliê pegou fogo depois que Isabel se foi. Alguém queria apagar qualquer prova de minha autoria. Eu fui suspeito até que a verdade foi descoberta. O pai de Isabel, para proteger a mentira de sua filha, ordenou a destruição do meu espaço. Quando tudo foi esclarecido, já era tarde. Meu nome estava manchado, meus contatos perdidos. Que história comovente, interrompeu Roberto com sarcasmo. Mariana, você realmente acredita neste homem? Mariana olhou para os dois homens. Em um, ela via a manipulação que havia definido seu passado. No outro, a honestidade imperfeita que representava seu futuro. Sim, respondeu simplesmente. Eu acredito nele. Roberto se retirou furioso, deixando para trás ameaças veladas. Mariana e Elias sentaram-se na varanda naquela noite, finalmente sendo completamente sinceros um com o outro. Ela lhe contou sobre o controle psicológico que Roberto havia exercido. Ele revelou como Isabel o havia enganado sistematicamente. Suas histórias, tão diferentes na superfície, revelavam feridas semelhantes, a traição daqueles que supostamente os amavam. Eu não queria te contar tudo, confessou Elias. Eu temia que você me visse como alguém fracassado. Todos carregamos cicatrizes, respondeu Mariana, pegando suavemente a mão dele. É o que fazemos com elas que nos define. Os dias seguintes trouxeram novos desafios. Sérgio Vieira apareceu com documentos modificados, tentando enganar Mariana. Um fiscal municipal, claramente subornado, questionou a legalidade de seus cultivos. Roberto havia declarado uma guerra silenciosa. Mariana contatou Alexandre Rocha, que confirmou suas suspeitas. Roberto estava usando suas influências para pressioná-la, mas ela não era mais a mulher assustada que havia fugido da cidade do México. Com Elias ao seu lado, ela enfrentou cada obstáculo com renovada determinação. Eu não vou permitir que ele roube o que você construiu, disse Elias a ela certa noite, enquanto contemplavam a escultura sob a luz da lua. Não depois de ver o quanto isso significa para você. O boato sobre a situação de Mariana se espalhou pela pequena cidade. Para surpresa de ambos, os habitantes começaram a apoiá-los. Senhoras idosas que compravam seu óleo de lavanda lhes trouxeram comida. Homens da cidade se ofereceram para vigiar a propriedade. Até o dono da loja lhes concedeu crédito. Eu não entendo, murmurou Mariana, comovida pela solidariedade inesperada. Você construiu algo mais do que um negócio, explicou Elias. Você construiu respeito. Um mês após sua visita, Roberto reapareceu. Desta vez, sua arrogância havia sido substituída por pragmatismo. Os documentos do divórcio estavam em ordem. O acordo de confidencialidade razoável. Sua teimosia sempre foi sua característica mais irritante, comentou ele, enquanto assinava. E talvez a que eu mais admirei. Mariana assinou sem responder. Ela não precisava de sua aprovação, nem de sua admiração, apenas de sua ausência. Se algum dia você voltar para a cidade, começou Roberto. Eu não vou, interrompeu Mariana com calma. Minha vida está aqui agora. Com o fantasma de Roberto finalmente exorcizado, Mariana e Elias encontraram um ritmo diferente em sua convivência. As barreiras invisíveis haviam desaparecido. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntos destilando óleo de lavanda,
Suas mãos se encontraram sobre o alambique. Desta vez, nenhum dos dois se afastou. Eu pensei em expandir o ateliê, comentou Mariana. Poderia incluir um espaço para escultura. Elias olhou para ela, surpreso. Para mim? Para nós, respondeu ela, se você decidir ficar. 1 ano depois, os campos de lavanda floresciam com maior esplendor do que nunca. A casa havia mudado. Ao lado do ateliê de destilação, erguia-se agora um pequeno estúdio onde Elias dava forma à madeira e à pedra. Suas esculturas, mais honestas e poderosas do que nunca, começavam a ser reconhecidas novamente. Naquela tarde, enquanto o sol se punha tingindo o horizonte de ouro, Elias pegou a mão de Mariana enquanto contemplavam sua criação conjunta, um jardim onde a lavanda e a arte conviviam em perfeita harmonia. Você sabe o que me atraiu em você naquele primeiro dia? Perguntou ela, recostando a cabeça no ombro de Elias. Minha aparência desamparada? Brincou ele. Sua honestidade, corrigiu Mariana. Quando você disse, estou procurando um lugar onde o passado não possa me encontrar, eu reconheci. Minha própria busca. Elias entrelaçou seus dedos com os dela, sentindo a textura daquelas mãos que haviam aprendido a criar beleza a partir da dor. E nós o encontramos, murmurou, beijando suavemente sua testa. Não um esconderijo, mas um lugar para recomeçar. Ao redor deles, o vento balançava suavemente as hastes de lavanda, arrancando delas um sussurro que soava como promessas cumpridas, como feridas cicatrizadas, como um futuro finalmente liberto do peso do passado.